Culto abençoado, culto na qual Deus nos escolheu para o adorar, nos escolheu para bendizer o seu nome neste lugar santo. Isso aí só foi um ensaio, tá? Das meninas aqui do ministério de louvor. Esse último louvor que ela entoou foi uma oração, na verdade, né? Uma coisa linda. Abre sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 121, que bate muito bem com esse louvor que elas ministraram nesse exato momento. Diz assim, Salmos 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a sua saída e entrada, desde agora e para todo sempre, até que Ele venha buscar a sua igreja. Ele é perfeito. Esse louvor não diz muito com esse versículo, esse capítulo que nós lemos agora de Salmos. Ele é o nosso Senhor, é aquele que nos guarda, nos sonda, nos dá todo o privilégio de poder o adorar, bendizer o nome dele. Manhã de alegria, manhã de bom dia, Espírito Santo. Você já falou para o teu irmão, que bom você estar aqui, que bom, família, vocês estão aqui para dedicar a Maria Flor, né? Que vocês sejam abençoadíssimos, possam sair deste lugar cheio da glória de Deus, através de tudo aquilo que vai acontecer neste lugar, porque Deus é aquele que faz infinitamente. Mas nós temos duas dedicações nessa manhã, da Maria Flor e da Manuele, não é isso? Manuela, isso, é festa dupla. Deus vai derramar a sua unção neste lugar, se você estiver com o coração preparado. Se não estiver preparado, pede a isso, Espírito Santo, prepara, porque vai ser festa, porque vai ser muito bom, porque Deus está neste lugar. O Senhor já habita em nós, e por isso nós estamos na alegria do Senhor nesta manhã. Senhor Deus Pai, diante da Tua presença, da Tua palavra, Senhor Deus, que diz que quando nós elevamos os nossos olhos até a Ti, aonde Tu habitas, Senhor Deus, Tu traz para nós, Senhor Deus, a solução, traz o socorro, traz, Senhor Deus, a resposta de todas as nossas dúvidas. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã, nós dedicamos, Senhor Deus, as nossas vidas a Ti. Queremos, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, nos despir de toda a nossa formosura, de tudo aquilo, Senhor Deus, que às vezes achamos que somos, Senhor, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Toma, Senhor Deus, os louvores que serão entoados neste lugar, a palavra que vai ser ministrada, Senhor, as orações, Senhor Deus, que vão ser feitas. Toma, Senhor Deus, cada pessoa que aqui já se faz presente, visita, Senhor Deus, aqueles que hoje está meio sonolento, Senhor Deus, e não quer vir à Tua casa. Desperta, incomoda, Senhor Deus, para que eles possam estar junto conosco, adorando o Teu nome nesta manhã. Toma, Senhor Deus, o primeiro lugar neste culto. Faz conforme a Sua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja pode glorificar o nome do Senhor através das palmas. Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Senhor. E Deus nesse tempo tem colocado ao meu coração que é um tempo diferente da manifestação da presença dEle nesse lugar. É um tempo de cura do Senhor nesse lugar. É um tempo de restauração do Senhor neste lugar. E não existe lugar melhor do que buscar a presença do Senhor do que na casa dEle. E a presença dEle só está aqui porque você está aqui. Você trouxe a presença do Senhor. Você trouxe a presença do Senhor para este lugar. Então adore a Ele de todo o seu coração. Diga a Ele: Senhor, eu só estou aqui porque eu quero sentir a Tua presença. Eu quero sentir o Teu poder, o Teu renovo. Amém? Aleluia.
Tu és santo, Senhor.
nossa fonte de sustento. E a nossa confiança nós depositamos em Ti, ó Pai. Nós depositamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor tudo pode fazer. E nós cremos no Deus que ainda há de fazer maravilhas em nosso meio. Eu creio no Deus que vai fazer mais e mais em nossas vidas. E as promessas dele se cumprirão em nós. Aleluia. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, e dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível. Ele já faz por você, querido, por você. O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, hoje e para todo sempre, até que Ele venha. As promessas do Senhor te alcançarão. Aplauda e glorifica o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Grandes coisas faz o Senhor. Esse é o momento de nós orarmos a Deus, de intercedermos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que escolheu esse dia para que o impossível fosse realizado na nossa vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pedisse ao Senhor e clamasse o nome dEle. Essa manhã, quando eu acordei, eu refleti sobre isso. Que no meio dos anjos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, Ele ainda assim escuta o meu chamado. Que no meio do som que o universo produz, o Senhor ouve quando eu sussurro o nome dEle. Que no meio das turbulências da minha vida, o Senhor ainda assim pronuncia o meu nome e diz que tudo vai terminar bem. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Nós não merecíamos um plano de amor e um plano de salvação. Talvez de todas as pessoas do mundo, aquela que menos merecesse fosse eu ou você. Mas ainda assim, Ele chama o nosso nome todas as manhãs.
ainda assim o Senhor hoje te acordou, sussurrou no seu ouvido e disse: eu ainda estou aqui. E crendo nisso, de que as promessas do Senhor se realizarão na minha vida, eu acordei e disse ao Pai: Senhor, eu não mereço, mas eu recebo. Senhor, eu não mereço, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu erro, Senhor. Eu sei que os meus pensamentos às vezes te entristecem, ó Deus. Eu sei que às vezes as lutas diárias me enfraquecem e me fazem, ó Deus, diminuir a minha fé, mas ainda assim eu recebo o plano de amor que o Senhor tem para mim. Não perca essa oportunidade hoje. Diga: Senhor, eu quero o teu plano para a minha vida. Senhor, eu quero ouvir a tua voz todos os momentos em que eu não consigo ver solução. Senhor, eu quero me aproximar mais de ti. E eu ouso dizer, querido, que hoje é um bom dia para que você faça isso. Senhor, nós reconhecemos a sua importância na nossa vida, ó Pai. E por isso, ó Deus, nesse exato momento, ó Pai, nós levantamos um altar de adoração ao teu santo nome, ó Pai. Eu sei que o Senhor poderia habitar em belos castelos, ó Deus, em casas bonitas, mas o Senhor escolheu habitar, ó Pai, no nosso coração, ó Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor poderia estar, ó Pai, em lugares incríveis que as suas próprias mãos criaram, mas o Senhor escolheu estar presente, ó Pai, aqui essa manhã para nos ouvir, ó Deus. E nós chamamos o teu nome, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que sem ti nada somos, ó Deus. E reconhecemos, ó Deus, a sua importância sobre a nossa vida, ó Pai. Então, Senhor, estenda as suas mãos sobre nós essa manhã, ó Deus, e acalma a nossa mente, ó Deus. Acalma o nosso coração, ó Pai. Tranquiliza os nossos pensamentos, ó Deus. Injeta fé e ânimo na nossa vida, ó Pai, para que possamos passar por momentos de dificuldade, ó Deus. Nos faça lembrar, ó Deus, das suas mãos acolhedoras, ó Pai. Nos faça lembrar, ó Deus, que os seus braços estão abertos para nos acolher, ó Pai. Nos faça lembrar, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Senhor, libera cura, ó Pai, para aquelas pessoas que estão necessitadas, ó Deus. Libera, Senhor, oportunidades para aquelas pessoas que precisam, ó Deus. Senhor, estenda as suas mãos poderosas, ó Deus, para aquelas pessoas que têm te clamado incessantemente, ó Pai, para que algo aconteça, ó Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Por isso chamamos o teu nome nesse momento, ó Deus. E dizemos, ó Pai, que sobre a nossa vida não vale o mal que lançaram, ó Pai. Que sobre a nossa vida, ó Deus, não vale, ó Deus, palavras de maldição, ó Pai. Porque recebemos, ó Deus, recebemos de coração aberto, ó Pai, o seu bom plano sobre nós, ó Pai. Age com tranquilidade, com discernimento, abençoa o teu povo com sabedoria, ó Deus. Porque foi isso que viemos buscar essa manhã, ó Deus. Te buscar, ó Deus, e te encontrar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Amados, esse momento é o momento em que nós iremos continuar cultuando ao Senhor, entregando a Ele aquilo que é dele, ofertando. A oferta, eu sempre digo que é algo de fora o íntimo, é algo daquilo que você sabe que está entregando para o Senhor de coração, super à vontade, sem a pressão. E dizimar é você entregar ao Senhor o que é dele. Eu quero ler um texto que a igreja já conhece, ou quase todos já conhecem, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Somente o versículo 10. Diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa aí, por favor, Bira. Eu recebi um vídeo esses dias de um irmão em Cristo enviando, falando assim, o que você entendeu errado.
Ou seja, o que ele quis dizer no vídeo é de que nós estamos entendendo errado esta passagem. Eu vou falar de antemão para a igreja, e com toda a convicção daquilo que eu sei que Deus nos ensina e que nós temos aprendido, de que aquilo que não é o meu desejo, eu sempre vou querer encontrar um mecanismo de defesa para que eu não venha a fazer. Ou seja, o que ele quis dizer com aquilo ali? Que esse versículo que nós lemos aqui estava sendo direcionado para os sacerdotes, ou seja, para aqueles que recebiam e não entregavam a Deus o que deveria ser entregue. O que ele estava querendo dizer com isso, que não estava sendo dito para mim nem para você. Eu não tenho medo de falar o que eu estou falando aqui. Quem está errado é esses que pensam dessa forma. Porque, independentemente de ter sido dito ou direcionado para os sacerdotes, isso também serve para nós. Porque depois ele fala assim, porque é uma pergunta, em que te roubamos? Ou seja, uma pergunta já com uma resposta, nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, aqui, ó, diz assim, ó, um pouquinho antes, falou assim, ó, por favor, Bira, retorna-se no mesmo versículo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, todos, para que haja mantimentos na minha casa. Lá em Ageu fala que ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, amados, ele é dono de tudo. Mas o que ele quer algo de nós é fidelidade. Ele está pedindo, ou seja, ele está desafiando para que nós venhamos realmente confiar nele. E o interessante é de que quando nós devolvemos a ele o que é dele, nós somos ricamente abençoados. Eu posso ouvir um amém da igreja? Não nos falta aquilo que é necessário. E vou falar mais para a igreja, nós temos recebido muito mais e além daquilo que nós merecemos. Então, o que cabe a nós é somente sermos obedientes. Recebeu aquilo em suas mãos? Não importa o valor, separe, é somente 10%. Ele, por ser Deus, ele poderia muito bem fazer esse desafio com 90% e falar assim, olha, devolva-me 90% e viva com 10%. Ele não deixaria de ser Deus. Então, essa questão aqui é para que nós possamos entender. Existe uma palavra direcionada para mim e para você. E se eu e você permanecermos sendo obedientes a Deus, nós seremos continuamente beneficiados por este Deus. Eu quero estar orando pela igreja, depois os obreiros vão estar passando. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento agora. Ó Deus, não permita, Pai, com que nós sejamos levados por ventos de doutrinas, por aqueles, Pai, que não têm a disponibilidade, Senhor, de ser obediente à Tua palavra, de chegar à conclusão, Pai, daquilo que é claro e evidente no que diz respeito, Senhor, à Tua palavra para nós, mas, Pai, de que nós venhamos prosseguindo, Senhor, e direcionado a fazermos aquilo que cabe a nós fazermos. Então, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos entendido e nós temos sido ricamente abençoados. Obrigado por esta igreja, Pai, que eu tenho dito, Senhor, que é uma igreja que entendeu sim. E, Pai, ela jamais, Pai, ela nunca foi e nunca será envergonhada. Porque essa igreja tem cumprido, Pai, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, Senhor, eis aqui a Tua igreja. E Tu conheces, Pai, a necessidade de cada um deles. E nós sabemos, Pai, que por o Senhor conhecer a necessidade de cada um de nós, nós sabemos, Pai, que aquilo que nós precisamos não tem nos faltado e não nos faltará. Então, assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem ficar à vontade. Aleluia. Nós cremos que o Senhor é a nossa vida. Nós cremos que o Senhor é a nossa cura, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível no teu nome, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quantos necessitam do Senhor essa manhã? Então declare isso: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso é louvor aos ouvidos do Pai. Gostaria de convidar aqui Manuela, seus familiares, seus padrinhos, ou a sua madrinha espiritual, e Maria Flor,
seus avós, seus padrinhos, seus pais, seus amigos, seus primos, tios emprestados, para nós, neste momento, a gente tem o costume de dizer apresentar a Deus, mas é errado, porque mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já tinha nos conhecido, foi Ele que nos formou. Então, a gente não tem costume de batizar. Pode subir aqui, gente. Maria Flor, Manuela. E a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, onde que Ele tem que colocar a planta dos seus pés, para que, quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho. E eu gostaria de deixar aqui, para a nossa meditação nesta manhã, é um versículo muito importante, que às vezes nós deixamos de praticá-lo, que diz assim, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 13. Deixe-lhe, então, algumas crianças para lhe importunar-se. Trouxe-lhes, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse, deixe os pequeninos, não embaraçei-vos, deixe vir a mim. Às vezes nós deixamos nosso filho dentro de casa, né? Deixamos de trazer ele para a igreja porque vai incomodar às vezes. Temos a salinha. Hoje nós temos essa oportunidade de deixar os nossos filhos na salinha. Mas tão importante eles estarem no culto, saber o que é Deus. Lógico que na salinha você aprende, mas as crianças brincam mais do que conhecem a palavra. Mas a obrigação, na verdade, a obrigação dos pais é buscar, encontrar e ensinar os seus filhos o caminho que tem que andar. Mas tem os avós, né? Tem os amigos, tem as tias, tem as pessoas que são íntimas, as pessoas que são mais chegadas. Tem a obrigação de fazer o quê? Tomar conta, mudar a educação dos pais? Não, de orar, de cuidar, de zelar através da sua oração, de estar sempre, na verdade, intercedendo, como aqueles discípulos, né? Falou, não, deixa Jesus quietinho, mas o Senhor disse assim, vem a mim. Ele vai orar, ele vai impor as suas mãos sobre a todas as crianças, porque eles são o reino do céu. Nós temos que fazer como criança. Se nós não tivermos o coração da Maria Flor, a gente não vai reinar em Cristo. Da Manuela, não é isso? Manuela, nós não vamos reinar em Cristo. Por isso, nesta manhã, nós estamos dedicando a vida de vocês, tá, paz? Não estamos apresentando nem batizando. Nós estamos dedicando, Senhor, meu filho pertence a Ti. Me ajuda, vocês pais, né? Me ajuda a ensinar o caminho, me ajuda a fazer diferente, que ela possa crescer nos Teus caminhos, para que ela, quando ela se torne mulheres adultas, elas entendam que teve um ensinamento lá desde o berço. Porque o ensinamento vem do berço, né? Nós ensinamos os nossos filhos no berço, como tem que colocar ele, né, deitadinho, não é isso? Tudo isso o pai e a mãe ensina. Às vezes a criança quer ficar de lado, de frente, o papai bota de lado, a mamãe bota de lado para que não seja engasgado. Tem todos esses detalhes. Isso tudo é ensinamento. E quando vocês estiverem cuidando dos seus filhos, a mãe que amamenta ainda, né? Pô, entrega todo dia, Senhor, toma aqui minha filha em tuas mãos, cuida dela, repreenda todo o mal, tira tudo que não provém de ti, porque, infelizmente, o mundo jaz é do maligno. Então, nós temos que ensinar hoje, mais ainda, o caminho que as crianças têm que andar, para que elas cresçam felizes, saudáveis, alegres. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém, pais, mães, tios, amigos, primos, né? Primas, que Deus possa realmente abençoá-las. Me dá a Maria Flor, porque ela é pequenininha, é mais fácil de segurar, né? Pastora, você não pode trazer o óleo, por favor? Gente, olha que Branca de Neve. Glória a Deus. Linda. Amém? Maria Flor.
nós dedicamos você ao Senhor nesta manhã, perante os teus pais, seus avós, seus amigos, primos, seus padrinhos espirituais, que neste dia esteja sendo derramada sobre a sua vida uma unção especial, diferenciada, para que você cresça, Maria Flor, nos caminhos do Senhor, para que seus pais possam entender que você é um presente, e o presente que tem que ser cuidado, zelado, para que quando você crescer, você possa entender que Deus é da tua vida, Ele sempre esteve contigo, mesmo antes de você nascer, Ele já te conhecia. Por isso que nesta manhã nós dedicamos a sua vida a Ele, para você ser uma bênção nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Seja abençoada, Maria Flor. Eita glória. Manuela, vem cá, Manuela. Manuela já é crescidinha, né? Mas vem cá, André, que você possa entender que Deus te criou para adorá-lo, para bendizer o nome dele. Que a Andréia, como madrinha espiritual, entenda que a responsabilidade de orar é maior do que educar. Porque quando nós oramos tem uma luta espiritual muito grande. Então, André, você como madrinha, né, tem que orar pela Manuela, colocar ela todos os dias na mão do Senhor, ensinar também os caminhos, se ela assim não conhecer ainda, porque ainda é tempo, porque ela é muito pequena ainda, é jovem, que você possa ser uma bênção na mão de Deus. Manuela. Nome difícil, né? Não é fácil, mas eu sou meio velhinha e demora um pouquinho a segurar. Que você possa realmente ser uma bênção na mão de Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui dedicando a Manuela no seu altar, Senhor Deus, para que ela possa continuar, Senhor Deus, sendo uma bênção nas tuas mãos. Toma os seus familiares, abençoa os seus pais, as suas avós, seus avós. Pai amado, sua madrinha espiritual, que a Andréia, Senhor Deus, possa fazer, Pai amado, todos os dias esta oração. Guarda, Senhor Deus, a Manuela em tuas mãos. Ensina, Senhor Deus, na qual ela deve andar, o caminho que ela deve andar, Senhor. Toma ela em tuas mãos nesta hora. Nós consagramos e dedicamos, Senhor Deus, Manuela para a glória do teu nome santo. A igreja pode dizer amém? Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. A André vai estar louvando, vai estar dedicando uma adoração ao Senhor. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus nesta manhã. E nessa manhã eu consagro a Ele este momento. E tudo está nas
Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a família, as famílias, né? Famílias lindas na casa do nosso Deus. O Senhor, Ele ama a família, irmãos. E é muito bom quando estamos com a nossa família na casa do Senhor. Que hoje seja uma manhã de salvação da nossa família, amém? Nós vamos nos colocar de pé agora. Nós vamos, enquanto a família se achega, para estar se assentando novamente. Por enquanto, vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar pela palavra de Deus. Você chegou aqui para receber a palavra de Deus. E o Senhor tem uma palavra reservada para você nessa manhã. Que a cada manhã que chegamos, o Senhor tem uma porção nova para falar conosco. Nós vamos orar agora pela vida da pastora Regina, que vai estar trazendo a palavra nesta manhã. O nosso Deus é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é bom. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Nós vamos estar orando pela pastora que já separou algo da parte do Senhor. Deus Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Uma manhã gloriosa em que vidas foram consagradas ao Teu nome, Senhor, dedicadas ao Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz.
Usa a vida da tua filha, Senhor. A tua palavra, ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz na nossa vida. Que o nosso coração seja terra fértil, Senhor. Que o Senhor comunique as tuas verdades ao nosso coração. Tudo aquilo que a tua filha já estudou da tua parte. Que ela seja um canal do teu fluir mais uma vez para as nossas vidas, porque estamos aqui para receber de ti. Nós te agradecemos por esse momento de poder ouvir a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode se assentar, igreja. Essa manhã é especial na nossa vida, porque cada minuto da nossa vida é um presente maravilhoso de Deus para nós. Amém? Eu já me sinto ministrada essa manhã, porque quando Cécia chegou aqui, ela colocou a coisa com tanta delicadeza, que chegou pertinho de mim. Chegou pertinho de mim, porque às vezes fico pensando no tamanho do nosso Deus. Existe uma coisa chamada revelação natural de Deus, e que algumas pessoas, por causa do dia a dia, da correria, perdem. Nós também perdemos muito tempo olhando para dentro de nós mesmos, mensurando nossas dificuldades, nossas dores, nossa finitude. Nós perdemos tempo olhando para nós, quando poderíamos simplesmente olhar para o lado de fora e ver, perceber, reconhecer a grandeza de Deus. Porque Deus não é um ser oculto, Ele se revela, Ele se mostra. E onde é que eu posso ver a revelação de Deus? Quando eu olho ali para fora. Quando eu olho ali para aquele lado, quando eu olho aquela paisagem maravilhosa, quando eu sinto o sussurrar do vento, quando o calor do sol aquece a minha pele, isso se chama revelação natural de Deus. A natureza grita a voz de Deus dizendo: eu estou aqui. Quando a gente olha para essa nossa caixa tão pequena, nela a gente vê dentro dela nossas contas, nossas dores, nossas agonias, nossas enfermidades. Nós vemos o dia de amanhã, nós vemos o futuro dos filhos, nós vemos aquilo que vai acontecer, aquela festa que a gente programou. Mas se nós tivéssemos olhos afinados, nós veríamos Deus falando: eu estou aqui. Deus está aqui. No teu percurso para esse lugar de manhã, Deus estava se exibindo para você e você não percebeu. Irmãos, nós moramos numa casa, todos moramos numa casa que se chama terra. E a Bíblia, lá na Gênesis capítulo 1, vem dizer que no princípio, Deus criou... Pode colocar aí, Bira, Gênesis capítulo 1. No princípio... Deus criou os céus e a terra. Por quê? Porque ela era sem forma. Ela era vazia. E a gente começa a ler que no princípio, lá no comecinho, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus não criou só a terra. Ele começa criando os céus. E quando a gente começa a andar junto com a ciência, a gente poderia se deslocar daqui lá para o Alasca. Nós vamos sair de um país tropical, de um país quente, de muito calor humano, para uma terra muito gelada. Um inverso absoluto de temperaturas, coisas irresistíveis, mas a gente ainda pode ir mais além. A gente pode ir para um dos polos, onde quase não há vida humana, a não ser as pessoas que estão trabalhando ali. O gelo é terrível, o frio é insuportável, e quem ficar exposto a ele certamente não vai viver por muitas horas. Mas a gente pode ainda ir além. A gente pode ir além, porque quando a gente fala dessas coisas, se você for para uma dessas montanhas, você vai ver animais exóticos, você vai para a África, você vai ver coisas maravilhosas, e a gente viaja ali, e aí, que coisa linda, a gente vai num sítio, que sítio maravilhoso, um dia na natureza, e a gente não tem noção do tamanho do nosso Deus, porque aquilo é lindo, mas ainda é pouco, porque Ele criou a terra
e os céus. E você pode, então, conseguir lá na NASA e fazer uma viagem para a estação espacial. E de lá você vai contemplar a Terra, o planeta água. O nosso planeta é azul. E ele detém 70% do seu território absoluto de água, igual o seu corpo. Exatamente igual ao nosso corpo. Muito perto, porque nosso corpo, de tudo, de sólido, só tem osso. Só tem os ossos. O restante é tudo líquido. Tudo se liquefaz. É tudo absolutamente líquido. Mas você está aí, sólido, vivo. E foi Deus quem te fez. Porque no princípio Ele fez os céus e a terra. E tudo que está dentro da terra foi feito por Ele. E está nas mãos dEle, está no controle dEle. E você vai lá para a estação espacial, você sai da terra. E da estação espacial você vê a terra. Isaías 40. Lá no livro de Isaías 49, verso 16, Bira, por favor. O profeta fala, é a boca de Deus falando através do profeta. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus falando, que está observando, que está vendo. A gente pode aplicar o texto a uma pessoa, pode aplicar o texto à criação perfeita de Deus. E lá da estação espacial, nós olharíamos a nossa casa, o nosso planeta, imenso, uma bola gigantesca. Imagina, você olha daqui da terra, você está daqui da terra e você vê o céu. Mas se você sair do chão, você vai ver a terra. Criação do teu Deus. Criação de Deus. Um planeta cheio de vida. Um planeta que tem as coisas que a gente acha bonito. Se a gente for ali, se a gente viajar, se a gente sair do estado... Às vezes até dormindo a gente sonha, se você for ali no monte, na montanha, você acha bonito, você se encanta porque é bonito mesmo. Lá da estação espacial você veria, não aquela paisagem, você veria a terra que Deus criou com as próprias mãos. Eu vou dizer além, Ele criou com a palavra. Ele deu ordem e as coisas vieram à existência. E a terra surgiu. E a gente pensa na terra. O tempo todo a gente pensa em terra e céu como casa de Deus. Nós planejamos e derramamos a nossa vida nesse altar todos os dias, pela perspectiva de morarmos na casa de Deus. É uma promessa poderosa que permeia a nossa alma e enche o nosso coração de esperança. Nós buscamos, lutamos todos os dias para sermos melhores do que somos, porque implica nisso. Implica nisso. Saiba que o meu comportamento não altera o comportamento de Deus. As minhas atitudes não alteram o comportamento de Deus. Deus fez um plano, Ele tem um projeto para mim e para você. E o projeto está escrito, vai ou não vai. E o que quer que eu faça não implica no vai ou não vai, apenas me coloca em um dos dois lados. Isso não altera o pensamento, a sensação, a grandeza, a magnitude do Deus que nos criou. Talvez você queira ver mais de Deus e você pode sair da estação espacial. Você pode pegar uma viagem na Voyager. E sabe o que vai acontecer? A Terra vai desaparecer. Ela vai virar uma unidade no meio de bilhões e bilhões e trilhões de bilhões de unidades. E num dado momento, você não vai ver mais a Terra. E dentro dessa magnitude, você vai poder entender o que significa um Deus poderoso. Ele não é poderoso apenas porque sana as nossas dificuldades,
Não é poderoso apenas porque entra na nossa necessidade. Deus não é grande porque cura um câncer maligno. Ele não é grande apenas porque fez um cego ver. Chega a ser minúsculo fazer um cego ver. Chega ao absurdo de ser insignificante você ver um paralítico andar. Quando você olha, quando você para observar o tamanho, a magnitude do Deus que te criou. No meio disso tudo, de um universo que tem uma quantidade incontáveis de satélites naturais e que tem uma infinitude. A gente só pensa em sol e lua, porque é tudo que os nossos olhos enxergam. Mas tem mais. Tem muito mais. Tem infinitamente mais. Se a gente coloca Deus dentro da caixinha chamada terra, ele fica insignificante. Fica muito pequeno, mas a Bíblia vem dizer que apesar disso tudo, Ele nos quer. De tudo isso que está criado, de um universo profundo e bilhões de galáxias, quantidades incontáveis de estrelas, Ele vê você. O profeta vem dizer que nós somos como pó. Tiago vem dizer que nós somos como um vapor. Por que será que ele nos colocou como um vapor? Provavelmente ele levou um tempo observando o tamanho do Deus que nos fez um vapor. Ele provavelmente levou um tempo pensando no Deus que nos fez como a flor que nasce de manhã e murcha à tarde. E apesar disso, Deus colocou na sua palavra que nós não deveríamos ter sobre nós um só cuidado, porque Ele está cuidando de tudo. Isso me faz pensar que Ele está no controle e que não importa a circunstância que a gente passe, Ele sabe qual é o plano. Está no controle absoluto, tem a vida nas suas mãos, nos colocou debaixo do seu poder e está disponível para aquele que crer. Está disponível para aquele que crê. Houve uma mulher, lá em Lucas, no capítulo 8, 43, vem falar sobre uma mulher que tirou algo de Deus. A Bíblia tem algumas peculiaridades, e nesse versículo, nessa história, a gente vai encontrar uma mulher que tira algo de Deus. Ela tira algo de Cristo, algo que não era comum ser retirado. Ela foi lá e retirou. Tinha um tempo que ela sofria. Vou falar de uma mulher, ela tinha 12 anos. Bira, por gentileza, poderia abrir aí em Lucas 8, verso 43. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia. E havia uma lei, a lei do Levítico, dizia que a mulher que tinha uma hemorragia menstrual, ela era impura. E quem tocasse nela era impuro. E no lugar que ela sentasse era impuro por um dia. E o lugar onde ela deitasse era impuro por um dia. Então ela não podia deitar, quem andasse com ela não poderia sentar, nem deitar, nem tocar nela. Porque ela era considerada impura. E essa mulher tinha 12 anos que estava impura. Então provavelmente na casa dela tinha uma cadeira, uma cama e um espaço onde ela ficaria, porque ela era cumpridora da lei. O impuro não poderia entrar no templo, não poderia adorar nem sacrificar. Ou seja, o impuro era uma pessoa bem marginal, bem colocada de lado. Certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ela queria alguma coisa. Pode deixar aí, Bia. Ela queria uma coisa. Ela queria vida comum. Ela queria viver com os outros, mas ela só conhecia o rigor da proibição. Mas um dia,
Um dia ela viu alguém que se dizia filho de Deus, criador do universo, que nos viu como poeira, que nos comparou a um vapor. Ela viu a manifestação desse Deus. Ela viu no seu entorno. O Deus que criou o universo nos fez saber que Ele também cura cegos. Ele se revelou a nós, porque a nossa visão era tão limitada que Ele precisava ter manifestação física. Olha isso, Ele curou surdos. E fez surdos ouvir, fez paralítico andar. E aquela mulher que tinha 12 anos estava no anonimato. Ela ouviu falar que Jesus, o Nazareno, ia passar por ali. E ela toma a decisão da sua vida. Ninguém podia curá-la. Então, o que é que ela faz? Mais um pouquinho, Bira, 44, 43. Vai, 44. Não, 10. Fui muito. Mais um pouquinho, menos. Do 44. Aí. E a quem... Tá, a partir daqui. E a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e tocou na orla de suas vestes, e logo se estancou a hemorragia. Mais um. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, os seus companheiros, disse, mas Jesus, 46, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Bem aqui, irmãos, o Deus que criou o universo tem sua manifestação também no meio do povo. Aquela mulher, 12 anos, vivia a proibição. Há 12 anos, então, provavelmente, ela estava condenada, porque a medicina não conseguiu fazer parar aquela hemorragia. A medicina não conseguiu tirar dela aquele fluxo que nunca cessava. E aquela mulher buscava mudança de vida. Ela gastou tudo que possuía. Provavelmente vivia reclusa, porque ninguém poderia tocar. E ela, então, decide, por fé, tomar uma decisão diferente. Para ela sair na rua, provavelmente se cobriu todinha para que ninguém a reconhecesse. Porque não é possível que você tenha uma doença há 12 anos e ninguém te conheça. Você nunca está no templo, você nunca adora, você nunca sacrifica. Você tem uma enfermidade. Você está num estado de proibição. E aquela mulher sai na rua. E, de repente, ela topa com Jesus. Provavelmente, na cabeça dela, ela idealizou. Eu vou chegar lá e vou dizer, mestre, me cura, porque eu estou enferma. Mestre, por favor, me cura igual o Senhor curou Bartimeu. Faça comigo como aquele moço do tanque de Betesda. Como o cego, onde o Senhor cuspiu e ele viu. Me cura, porque tem 12 anos que eu não posso viver em sociedade. Mas quando ela chega lá, ela tem uma surpresa. Lembra a razão por que Bartimeu subiu na árvore? Porque Jesus era cercado por uma multidão. Como ela podia saber quem era Jesus na multidão? Como você vai saber quem é Jesus aqui nesse lugar? E eu vou te dizer, ele está aqui. Apresentar para você. Como você vai saber quem é o Espírito Santo se você não sabe divisar? Mas vou te dizer, está na casa. Está na casa nessa manhã. E a mulher decide tomar uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Ela percebe que não vai conseguir falar com ele. Não tem como chegar nele face a face. Então, eu vou tocar nem que seja na orla de suas vestes. Ela saiu do patamar de pedir. Ela saiu do patamar de receber direto. Ela saiu daquele patamar e começou a acreditar que se ao menos tocasse na bainha da sua roupa, seria curada. E ela tira isso, ela arranca esse benefício das mãos, do corpo, da vida, da existência do Filho de Deus aqui na terra.
E às vezes nós criamos tanta dificuldade de chegar a Deus. Nós achamos difícil melhorar a nossa própria vida. Achamos difícil. Eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus não põe nenhuma proibição na nossa vida, tá, gente? É conceito moral. É opção de existência. Eu não vou fazer nada que me agrida. Por quê? Porque meu corpo é templo do Espírito Santo. E se eu trato bem essa casa, que é casa de adoração, como é que eu vou tratar o meu corpo onde ele mora? Se eu acho que a gente tem que ter respeito por esse altar, que é o lugar onde a gente se levanta e discursa e vai embora, e Deus não mora aqui, eu preciso entender que Ele habita dentro de mim. Se Ele habita dentro de mim, eu tenho que ser uma casa agradável ao meu Deus. Ao meu Deus, eu preciso ter esse zelo. Então eu vou cuidar de mim, porque eu sou casa onde Deus gosta de residir. Então, eu passo por esse processo para chegar perto de Deus. E Ele passa no nosso meio, Ele transita, a palavra diz que Ele transita no meio do povo. E eu gosto de saber isso, porque isso anima a minha fé. Eu gosto de pensar em Deus e em Jesus de modo reflexivo, de sair da linha para pensar nele como Ele está em mim e na tua vida. E eu fico pensando que às vezes a gente impõe tanta dificuldade para chegar a Jesus, a gente impõe tantos obstáculos para chegar a Jesus. Um dia a gente quer muito, outro dia a gente não quer quase nada. E um dia a gente acha que Ele pode muito e depois a gente banaliza. Esse é o mesmo com todo mundo. Mas a Bíblia diz que Deus, o Deus do universo, não é o Deus da terra. Não é o Deus, o meu, é o Deus do universo, que detém o universo na palma das mãos. A terra não é o lugar onde Deus habita, a terra é o lugar onde Deus descansa os pés. É o que está escrito na palavra, local onde Ele descansa os pés, é local onde Ele observa como um universo, uma unidade num universo imenso e grandioso. Agora, Ele gosta de morar em lugar. Deus gosta de residência, e a residência que Ele gosta é o teu coração. A residência que Ele gosta é a tua residência, o teu lugar, o teu corpo chamado coração, fôlego de vida, alma, aquilo que emenda mente e coração, aquilo que mexe na tua emoção. Esse é o lugar onde Deus gosta de morar. Esse é o lugar onde Deus gosta de morar. Então eu cuido do meu corpo. Por que eu cuido do meu corpo? Porque meu corpo é guarda disso. É o meu corpo que guarda isso. Quando o meu corpo cair nessa terra, Deus não habita mais nele, acabou. Tudo que tinha para Deus nele vai sair, vai para Deus. E vai para Deus seguramente. Aquela mulher queria viver. Ela queria viver. E agora o dono do universo estava passando ali. E ela ia pedir algo a ele, mas não deu. Mas a fé dela estava alimentada. Ela tinha convicções que poderiam, e ela chega e toca nele. E quando ela toca nele, ela retira dele aquilo que todo mundo recebeu por palavras. Jesus chega para o cego, você quer ver? Cospe no chão, põe na vista do cego. Chega para Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você quer ver? Então veja, a tua fé te salvou. A mulher que era encurvada, Jesus chega para aquela mulher encurvada, lá no tempo segura nela e ela fica reta. Jesus chega para outras milhares de pessoas e cura enfermidades diversas. Aquela mulher não ouviu uma palavra. Ela não ouviu um som. Ela creu, eu vou tocar nas vestes de Jesus e vou ficar curada. E isso acontece de forma tão gloriosa que Jesus imediatamente sente. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu. Eu não tirei, eu não dei, saiu de mim, foi retirado. Coisas que a gente pode alcançar de Deus pelo movimento poderoso da fé. A fé nos conduz aonde Deus está. A fé nos coloca dentro do centro da criação de Deus, porque Deus criou os céus e a terra, fez bilhares e bilhares de estrelas no céu, milhares de via-lácteas,
bilhões e trilhões de estrelas. Mas sabe, tem uma coisa que ele fez com as mãos. Tudo isso ele fez com o poder da palavra, mas teve uma coisa que ele usou as mãos para fazer. Não é essa mão, a gente idealiza que Deus pegou barro lá e amassou igual criança, né? A gente idealiza isso assim, bem infantilmente, mas não é assim. Mas a palavra vem dizer que Deus cria o homem de acordo com a sua vontade interior. Ele queria que o homem se parecesse com ele. O homem era especial. E por que era especial? Porque seria morada dele. Então você tem aquele zelo, aquela coisa, aquele detalhe. Foi assim que Deus te viu. Deus te viu nos detalhes. Sabia a cor dos teus olhos, a cor da tua pele, sabia teu tempo de vida. Nós nos preocupamos tanto com isso, né? Nós estamos sempre preocupados, mas Deus sabia o curso da existência. Deus conhecia as nossas emoções. Ele sabia que sentido nós tomaríamos quando cruzássemos a porta. Te viu, Ramon, quando tu era aquele garotinho tão chatinho que estudava lá em casa. Era teimoso. Era teimosinho, Ramon. Ele acessa, ele ficava ali se arranhando o tempo todo. Ele, senta aqui, Ramon. Ele era dinâmico o tempo inteiro. Deus sabia disso. Sabia desse tempo na tua vida. E sabe do tempo futuro. Deus não perde o curso da tua existência. Conhece nossas forças, nossas resistências. Às vezes o Espírito Santo está falando, não faça. Mas você quer fazer. Deus conhece essa tua resistência. Às vezes Deus diz, não queira. E você diz, eu quero. E Deus diz, não vou te dar. E você, eu quero, eu quero, eu quero. Como criança pequena. Só que tem uma diferença. Quando o teu filho diz, eu quero, bate o pé 2 vezes, você faz. Deus resiste. A palavra vem dizer que Deus resiste aos nossos caprichos. Deus não atende nossas emoções e também não toma a emoção como fé. Deus não toma nossas lágrimas como ponto de partida para oferecer. Deus busca pessoas que creiam, que acreditam, que têm fé, que se mantém firme diante das circunstâncias. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. Mas diante das circunstâncias dessa vida, Ele vai dizer assim, eu já te falei, eu avisei que você ia passar por isso. Então não tem choro. Você pode buscar abrigo, mas você já sabe que vai passar por aflições. Então, meu pai já avisou. Meu pai me disse que tinha isso aqui. Não é isso que a gente fala? Meu pai me avisou. E a pastora Tânia bem tinha me dito que tinha isso aqui. Então, eu não acho estranho, eu não considero demais. Eu só me admiro com o achado, identificando o objeto da informação. Deus falou, tudo isso foi colocado através de Jesus para nós. No mundo vocês vão ter aflição, mas não tenham medo. Você vai vencer. É a palavra dele. Você vai vencer. Sabe por que ele disse que a gente ia vencer? Porque ele experimentou e viu que dá para vencer. Ele venceu. Você vai vencer, mas eu venci o mundo e você vai vencer. Vencer as aflições, as angústias, as dores. Irmãos, eu não posso nem mais adiante, vou ter que acabar. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa. O Deus que pode te levar a verificar a existência dele no infinito, se revela inteirinho aí mesmo em você. Ele está todinho contido em você. A tua formação indica que um Deus poderoso te fez. O teu sistema é perfeito até quando é invertido. O meu irmão recentemente recebeu uma informação que ele tem uma válvula invertida. E que uma artéria de grosso calibre passa exatamente dentro da bomba cardíaca. Aí ele, como tem um plano muito bom, correu no médico e falou, doutor, não, vou no outro cardiologista, vou no outro e vou no outro. Aí ele falou assim, não, é porque eu quero operar. Aí o médico olhou para ele e falou, operar o quê? Aí ele, eu quero tirar essa veia, botar por fora igual todo mundo, para eu ser normal. E o médico riu e falou, como normal? Se o senhor nasceu assim, o senhor é normal.
Se o Senhor nasceu assim, você é normal. Nós temos um anseio de ser igual. Vocês já perceberam isso? Se todo mundo tem 2 pernas, a gente quer ter 2 pernas, mas eu vejo um monte de gente que não tem 2 pernas e anda. Outro dia eu ri muito, eu conversando com o doutor Rodrigo, primo do Vitor, e eu falei, Rodrigo, imagina só a pessoa se suicidar cortando o pulso, e ele caiu na gargalhada. Eu falei, pô, tu acha graça isso? E ele, Regina, a pessoa perde o braço e não morre, por que vai morrer cortando pulso? Detalhes que a gente não pensa, mas que Deus sabe. Irmãos, não há razão para temer. Não há razão para ter medo. Nossa vida devia ser uma festa. Nossa vida devia ser uma festa permanente. Sabe por quê? Porque o Deus que criou todas as coisas nos escolheu, nos botou em primeiro plano. Aquela mulher tocou em Jesus, poderia sair de lá presa, arrastada, poderia sair de lá escorraçada, mas sabe o que Jesus falou? Eu senti que alguém me tocou. Fique em pé, igreja. Eu vou propor que nessa manhã você toque em Jesus. Então eu queria propor que nessa manhã você pensasse nisso. Você pensasse nisso. Jesus está passando aqui nesse lugar. O Criador da terra, dos céus e da terra, que põe todas as coisas em movimento, que te tem na palma das mãos, conhece exatamente agora o que está acontecendo na tua casa. Ele sabe como está aquela pessoa que você tem entregue todos os dias nas mãos do Senhor. Todos os dias você coloca alguém nas mãos do Senhor. Você coloca porque você não tem o domínio da situação e você quer o domínio da situação. E todos os dias você chega lá e coloca nas mãos do Senhor. Deus, olha essa pessoa. Deus, observa essa pessoa. Você quer mudar aquela pessoa de qualquer maneira, mas ela é uma vida, ela sozinha é um universo. E você vira codependente de todas as dores e amarguras da pessoa. Tem pessoas que têm alguém na família que é viciado, por exemplo, em drogas ilícitas ou lícitas, que qualquer coisa é droga. E aí você fica codependente com essa pessoa. Você adoece junto com ela. Ela não tem raciocínio próprio para pensar que está sob um estado de opressão. Mas você, além de orar, que é a única coisa que você pode, você adoece junto. Você vai junto, você se arrasta junto. Deus da libertação nessa manhã está nesse lugar. O Deus que te liberta disso está nesse lugar. Nós vamos clamar, vamos orar o tempo que for, 1 ano, 5 anos, 12 anos, o tempo que for, nós vamos clamar por libertação. Mas você é livre. Você é livre. Você fez tudo direito, você é livre nessa manhã em nome de Jesus. Que o Espírito Santo quebre todas as cadeias que te prendem a esse estado terrível de dor e agonia. Olhe para dentro da sua casa agora e ame cada pessoa que está lá. Cada pessoa que arrasta o teu nome e sobrenome. Pense nisso. Ame profundamente cada uma daquelas pessoas, porque foi Deus que te deu como forma complementar da tua família. É o teu melhor presente. Foi o de melhor que Deus colocou na tua vida. Aquela pessoa é parte integrante de você mesmo. Ah, mas é reativa, é má, é perversa. É teu. É teu. Ela escolheu a vida dela, mas te pertence. Te pertence, não sofra. Se liberte, apenas ame. Apenas ame. Porque Deus conhece todos os estados da nossa vida. E nessa manhã, Ele está nesse lugar. Teu coração está amargurado, derrama todas as tuas amarguras no altar. Porque às vezes você está querendo cuidar do outro e Deus está querendo cuidar de você. Às vezes você está querendo cuidar do outro e Deus quer cuidar de você. Você quer cuidar da decisão do outro e Deus quer cuidar de você. Vou falar uma coisa para você, fiquei 12 anos em silêncio com uma irmã minha. E depois de 12 anos, Deus chegou para mim, o Espírito Santo chegou para mim e disse, para de ser arrogante, mulher.
Larga de ser arrogante. Vem, amor, vem aqui. Vem. Vem aqui. Deus falou para mim, larga de ser arrogante. Vem para perto de mim, eu quero te acolher. Vem, sobe ali. E Deus falou para mim, larga de ser arrogante. Quem precisa de tratamento é você. Você não respeita o outro, porque eu me considerava melhor. Eu me olhava e dizia, não, Deus me ama muito, eu não posso me estragar com isso. Deus precisava cuidar de mim. E no dia que Deus cuidou de mim, minha irmã se libertou. Graças a Deus. É esse Deus que está nesse lugar, nessa manhã, tratando de nós. E se você precisa de acolhimento, vem, porque o altar é para quem precisa de acolhimento. O altar é local para quem tem uma coisa trancada dentro de si, que às vezes não tem coragem de dizer, não se sente mal, acha que pode mudar sozinho, acha que vai dar. O local é lugar onde Deus trata de nós. E nessa manhã nós vamos entregar todas as nossas dores e ansiedades na mão do Senhor. E vamos orar também pela mãe da Tainá, que está indo fazer exame médico agora. A tia da Tainá, e Deus tem resposta boa para dar. Estenda a tua mão nessa manhã. Irmãos, nós temos coisas para dar. Temos porque Deus colocou nas nossas mãos coisas para oferecer. Então não levante suas mãos só por levantar. Se derrame. Se derrame. Essa manhã é manhã de Deus na nossa vida. E eu divido meu coração contigo. Eu divido meu coração com você. Eu divido meu coração com você que tem medo, que tem vergonha. Eu divido meu coração com você que silencia, que chora sozinho, que só faz isso à noite para ninguém ver. Eu divido meu coração contigo nessa manhã. Eu me faço solitária à tua dor. Me faço solidária à tua dor nesta manhã. Que o Espírito Santo passeie no nosso meio. E que nessa manhã ele seja vento suave. Vento que toca, que lava, que limpa. É momento de Deus para nós, que ele seja nosso consolador. Que seja aquele que cura, que restaura. De verdade, não só de palavras. De verdade. Que o Espírito Santo te encha. E que a tua alegria seja um transbordo da presença dele. Que o nosso louvor não seja somente uma música bonita, mas seja um derramar de almas perante a face do nosso Deus. E que o nosso coração esteja pronto para receber. Que o nosso coração esteja aberto para ser totalmente preenchido pelo Senhor. E que as nossas lágrimas deste momento não sejam o sinônimo, o antônimo da nossa alegria, mas seja o sinônimo de um momento de paz. Um momento de esvaziamento. Quando a gente bota tudo para fora e somente o Espírito Santo ocupa o espaço. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós te fazemos grande, Senhor. Nós te damos a excelência que o Senhor merece. Porque é quando descemos que o Senhor sobe. É quando diminuímos que o Senhor cresce. Deus entra na causa de cada pessoa neste lugar. Cada um, sem exceção, nesta manhã, seja tocado pela mão poderosa do nosso Deus, mão que cura, mão que transforma, que o poder maravilhoso de Deus nessa manhã possa transbordar no teu coração e atingir a pessoa que está do teu lado, que as tuas palavras sejam palavras pronunciadas pela boca de Deus, que traga cura e não enfermidade, que traga renovo e não fim,
que tenha poder de transformação para o bem, e não reação para o mal. Que nessa manhã o Espírito Santo te toque. Espírito de graça, de transformação. Que ele chegue na tua casa através de você. Que ele entre pelas portas através de você. E que lá seja um lugar bom para ele ficar. Nós te pedimos nesta manhã, Deus, traga todo o consolo que nós precisamos. Esse estado de comunhão contigo, Deus, porque quando derramamos as nossas lágrimas, é porque todas as barreiras entre nós e o Senhor caíram por terra. Seja exaltado na nossa vida nessa manhã. Deus, seja exaltado no meio do teu povo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abraça essa pessoa que está aí do teu lado. Dá aquele abraço bom. Aquele abraço que enriquece. Que passa vida. Que passa renovo. Aquele abraço que traz algo novo. Ramon, vem cá, amor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Nós queremos dizer que Tu és santo, Senhor. E que nós somos abençoados porque a Sua boa mão está sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Louva o Senhor comigo essa manhã.
Aleluia, aplauda mais forte, bem mais forte para o Senhor. Gostaria de agradecer a família da Maria Flor, tá? Pela presença de vocês. Esse lugar te ama, tá? Tem várias vagas ainda, não tem, Regina? Para serem preenchidas. Se vocês quiserem fazer parte desta família, só falar com algum dos pastores, dos irmãos da igreja, que estaremos dispostos, disponíveis para abençoar vocês. Mesma coisa da Manuela. Deus abençoe, tá? É isso mesmo, Manuela? Acertei agora? Glória a Deus. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Manuela, tem classe para você, tá? Na Escola Bíblica Dominical. Agora, nós vamos nos despedir desse templo aqui, né? E vamos nos dividir em classe, para que a gente possa aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a vocês todos, um bom dia. E à noite, a festa continua, porque com o Senhor Jesus todos os minutos na nossa vida tem festa. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com cada um de nós, não somente nesta reunião, nesta manhã, nesse culto, mas até que Ele venha buscar a sua igreja. Todos possam dizer amém. Deus abençoe, boa aula.